Opa, Márcio aqui do Feliz Sem Tabaco e hoje eu vou gravar algumas dicas, na realidade seriam técnicas que vão te ajudar a você ter mais autocontrole no processo de cessação do tabagismo. Então é uma pergunta muito recorrente, as pessoas sempre vêm perguntar que tipo de ação, que tipo de técnica, como é que eu tenho que agir quando eu estou nesse processo de cessação. Então eu separei aqui 12 técnicas que vão te ajudar nesse processo. E a primeira delas, acho que é bem claro e a gente deixa isso muito nítido para vocês, é o consumo de água, né? Então, assim, quando a gente está falando de que você encher o seu estômago de água, tomar 1 ou 2 copos grandes de água, isso vai te gerar, sim, uma cessação. Então, é uma ferramenta extremamente importante nesse processo de cessação. A segunda dica seria fazer exercício, né? Então, assim, quando você... E a grande maioria, a gente sabe por estudos que, principalmente entre fumantes, em que o cigarro te rouba energia, te rouba aquela vontade de fazer o exercício físico. Por quê? É lógico que nós temos muito fumantes, eu tenho 2 lives aí que eu fiz com dois feras em atividade física, que foi o professor Giba e o professor Rodrigo Bicudo, em que a gente entregou muito conteúdo nesse sentido e ficou claro que o fumante que faz atividade física é melhor do que o fumante que não faz atividade física. Claro que respeitados toda avaliação pré-esforço. Então você tem que fazer lá um teste ergométrico, dependendo da sua idade, para você fazer essa atividade física, musculação, qualquer uma que você vai fazer ciclismo, né? Hoje eu tenho vários colegas que praticam o ciclismo, então não é só pegar uma bike e sair pedalando, não é só pegar um tênis e sair correndo. Você precisa ter esse tipo de análise. E aí, quando você estiver fazendo esses exercícios, você trabalhar a sua respiração profunda, tá? Então quando você vai fazer, você... tá? Puxar sempre pelo nariz, soltar pela boca, isso vai te ajudar, sempre com o lábio mais cerrado, vai te ajudar a fazer esse exercício. A terceira dica que eu separei aqui para vocês é caminhar por 5 ou 10 minutos. Isso serve para qualquer momento, tá? Então, aquelas associações que você tem, fumar depois do almoço, fumar quando está indo para o trabalho, quando você faz essa caminhada de 5 a 10 minutos, isso vai te ajudar nesse processo de cessação. Então, nunca esqueça dessa caminhada, porque além de você vai tá fazendo um bem para o seu organismo de caminhar, você vai estar gerando um processo de cessação e você vai estar mudando o que normalmente você fazia por caminhada, por algo bem saudável. A quarta técnica, quarta dica no processo de cessação, né, que são para você ter mais autocontrole e não sair correndo pegar o cigarro, é ler um livro ou fazer uma atividade que o distraia. Então vamos entender que a cessação do tabagismo, o cigarro ele te dá um craving, né, uma fissura durante 5 minutos. Então se você desviar, se pegar um livro, dar uma lidinha, se você não tem esse hábito, comece a cultivar esse hábito. Então é uma dica importante porque ler é o nosso exercício maior para a saúde intelectual. Então, o livro que você quiser ler, claro que livros que te façam crescer profissionalmente vão te ajudar, mas livros que o distraia também. Você pode ler sua ficção, você pode ler coisas mais light, coisas que você queira, para distrair mesmo, para que você não saia alucinado atrás do cigarro. Ou fazer uma atividade mesmo que distraia, crochê, cada um vai ter. É difícil você abrir um leque e falar o que serve para um não serve para o outro. Então você tem que procurar uma atividade que gere essa distração e que você te desvie do caminho que você estava acostumado, né? Que você tinha aquele hábito de pegar e acender o cigarro. A quinta dica é evitar tudo que possa lembrar o cigarro, né? Então, o café, o álcool, isso tudo vai lembrar, né? Para algumas outras pessoas, doce também pode te lembrar o fedido. Então, essas são dicas que evite, tá? Quando você está nesse processo de cessação, você deve evitar, sim, o consumo dessas substâncias, porque elas são gatilhos, né? Elas vão fazer vocês recorrerem ao cigarro. Então, nesse momento, é importante evitar. Sexta técnica é, após as refeições, levante e deixe a mesa imediatamente. Então aqui eu estou num baita de um mesão aqui em frente, então lembrar que
quando você fica ali na mesa, você vai ficar lembrando, né, de algumas situações, ou o próprio fato de, pós-almoço, existe uma associação muito forte com o cigarro. Então, terminou de almoçar, não fique enrolando, levante, vai fazer uma caminhada, desvincule esse gatilho que existe sempre do... Terminou de almoçar, você vai lá no quilo, né? Você que almoça no quilo. A pessoa sai do quilo, já sai acendendo um cigarro. A pessoa sai lá do local, sai de casa já para ir para o trabalho, já sai acendendo o cigarro. Então, desvincule um pouquinho disso. Terminou de almoçar, foque na refeição, foque no que você está ingerindo, o que você está colocando para o seu corpo. Está colocando as fibras, os vegetais, os legumes, né? Então, assim, você está alimentando o seu corpo da forma correta? Então, essa seria a 6ª dica. 7ª, escovar os dentes logo após as refeições. Isso também vai inibir um pouquinho aquela sensação pelo fedido, aquela vontade do fedido. Então, terminou de almoçar, vai lá, escova os dentes e já toca a vida de uma outra forma, tá? Então, sempre desviando do que você tinha muito associado no passado com o fedido. 8. Tire os estímulos que possam lembrar o cigarro, como, por exemplo, cinzeiros, isqueiros, aquele local que normalmente você vai, né? Muitas pessoas utilizam uma técnica que ela fala de fumar de castigo. Eu não utilizo muito, mas para alguns funciona, então vai aqui também essa dica, que seria você descaracterizar onde você fuma. Então, você que está nesse processo de cessação, vai lá para um local, fica de frente para a parede e fica fumando olhando para a parede, tá? Então, isso eles chamam de fumar de castigo, né? Que você desvincula aquele local gostoso. Eu tinha sempre um cantinho aqui em casa que eu ia fumar e dava uma relaxada. Não, desfigura esse local. Tá? Então, não utilize esse local como sendo o local que você vai fumar. Então, você pega um outro local bem longe, bem no frio, com paredes frias, e você tem que fumar de frente para a parede. Você não pode ficar olhando para um local agradável, não pode ficar... Não, você vai fumar... lembrando, gente, essas técnicas são no processo para que você tenha mais autocontrole e você lembre do que você está fazendo, ali, do que você está consumindo. Você vai trazer consciência para o momento que você está fumando. Que mais? 9, fazer exercício físico, caminhada, musculação, natação, alongamento. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre falo que atividade física, ou o ideal que seria exercício físico, para quem não sabe a diferença, atividade física é você fazer qualquer tipo de movimento, né? Então você faz uma caminhada, você sobe e desce escada. Exercício físico é algo regular. Então eu faço natação 5 vezes por semana. Eu faço tênis 5 vezes por semana. Isso é um exercício físico, você faz com regularidade. Então você coloca aquele horário fixo, né? Então assim, eu vou para a esteira também entre 7 e 8 horas da noite. Horário fixo, isso é exercício físico, tá? Diferente de atividade física, que é qualquer atividade. O carteiro, ele faz atividade física porque ele caminha o tempo inteiro. Mas ele também não tem uma regularidade nisso, né? Por quê? Porque ele aumenta o batimento cardíaco, aí ele para para entregar lá, toca a campainha, para, o batimento cardíaco desce. Então é claro que é muito melhor ele ser um carteiro do que ser um digitador, que vai ficar o tempo inteiro ali na frente do computador. Mas não é o melhor tipo de exercício esse. Faz, para, tá? Porque o batimento cardíaco vai e desce, sobe e desce. O ideal é que você comece um exercício, mantenha o batimento cardíaco fixo, isso sim vai trabalhar a sua máquina cardiovascular, tá bom? Vai te dar condicionamento cardiovascular. 10. Tente trabalhar seus pensamentos automáticos, como por exemplo, rever tentativas de parar de fumar anteriores e lembrar dos fatores que ajudaram e dos fatores que atrapalharam. Toda vez que você já fez esse processo de cessação, né, você vai conseguir lembrar de situações que te ajudaram nesse processo de cessação. Então é importante você trabalhar esses pensamentos automáticos. E o que te dificultou? Porque eu fumo sempre que eu entro no carro voltando do trabalho. Porque eu fumo... Então essas associações automáticas você precisa descaracterizar. Então você precisa mudar isso, né? De que forma você muda isso? Justamente reconfigurando o seu cérebro para fazer algo diferente, tá? Sair daquele automatismo, que nem robô, né? Então, assim, eu pego um cigarro depois disso, eu pego um cigarro depois disso, eu pego um cigarro depois disso, tá? Técnica 11. Lembre-se sempre de todas as razões que o levaram a parar de fumar. Então, você que está nesse processo de cessação, muitos recomendam assim, faz uma listinha, né? Faz uma listinha do que te faz, o que te fez parar de fumar. É minha família, é minha saúde, porque eu estou com o diagnóstico disso, porque
não combina com a minha atividade física, porque bastou, chega, não quero mais para mim. Então lista isso, né? Quais são as pessoas que estão te estimulando a parar de fumar. Tá? Então assim, faça isso porque coloca no espelho lá para você relembrar e te manter no foco, né? Do porquê que você quer efetivamente parar de fumar. E como última técnica, se a necessidade for muito forte, recorra a alimentos que não engordam, né? Então aquele kit fissura que a gente fala. Por quê? Porque a oralidade, entenda que quando você está nesse processo de cessação, a boca ela fica nervosa, porque imagina quantas vezes você leva o cigarro na boca. Então a boca do fumante ela fica ativa o tempo inteiro. Quando você faz essa migração, você precisa de algo. Então sempre se recomenda palitinho de cenoura, né? Então sempre algumas coisas mais saudáveis. Por exemplo, se você for chupar uma bala que não é tão saudável, que use a dietética para não te dar caloria e isso não aumentar, tá? Então assim, você tem aqueles kits de castanha, caju, lógico que fica caro, mas uva passa, né? Então ter sempre, né, colocar uma uva passa que não vai te dar caloria, mas vai te ajudar a manter a oralidade, tá? Você manter a boca ativa. E tem pessoas que tentam, nesse processo de transição, pegar uma canetinha e colocar. O ideal é um palito de cenoura, né, geladinho, que você coloca lá. E sempre lembrar, toda vez que se associar, muita água. Tá bom? Então coloque a água sempre junto de todas essas dicas, que foi a dica número 1, que é a mais efetiva e é a que mais vai te ajudar nesse processo de cessação. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado. Então aqui foram as técnicas de autocontrole para você parar de fumar nesse processo de cessação. E logo mais a gente volta com outro vídeo aqui pelo Feliz Sem Tabaco. Beijo no coração, abraço nas artérias. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.